Sejam bem-vindos ao canal Barcelos Psicólogo, onde discutimos temas relevantes e impactantes para a nossa saúde mental. O meu nome é Giovanni Barcelos e hoje eu irei falar sobre um fenômeno popularmente conhecido como gaslighting. Se você faz parte daquele meio que se preocupa um pouco ou que pelo menos é sensível ao tema relacionamentos abusivos, provavelmente você já ouviu falar sobre o fenômeno gaslighting. E nesse vídeo eu vou desvendar esse fenômeno de uma forma simples, descomplicada e verdadeira. Então eu te convido para assistir esse vídeo, para se tornar uma pessoa mais consciente, para ajudar outras pessoas, para informar outras pessoas. Então, venham comigo. É o seguinte, gente, por que falar sobre gaslighting? Eu vou falar sobre a importância desse tema aqui. O gaslighting é um tipo de abuso, existem infinitos tipos de abuso, existem infinitas formas de te destruir, de abusar, de te manipular, mas o gaslighting é um tipo de abuso que muitas vezes é delicado, que age nas sombras e que as pessoas nem percebem que estão sofrendo gaslighting. Então, a partir do momento que você começa a tomar consciência sobre os pormenores desse abuso, sobre como o gaslighter, que no caso é o abusador, é aquele que faz o gaslighting, quando você começa a tomar consciência de como o gaslighter age, você pode se perceber nesse tipo de situação. E eu espero que você não esteja nesse tipo de situação, tá bem? Mas caso você não esteja, provavelmente e infelizmente você conhece alguém que vive isso. Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, o irmão, a vizinha, o vizinho, um amigo, uma amiga que se abre um pouco mais para você. Então, é importante falar sobre esse tema para identificar, que é o primeiro passo para sair do abuso, é constatar que está sendo abusado, tá bem? Então, vamos conscientizar para prevenir. Esse é o lema desse vídeo. Conscientizar para prevenir e mostrar para aquelas pessoas que estão vivendo esse tipo de abuso que tem saída, que é possível sair dessa situação, que é possível deixar de ser uma vítima e viver uma vida mais leve, viver uma vida mais feliz, num relacionamento saudável, vivendo uma vida saudável e gostosa. É possível ter gosto por viver. Apesar de todas as oscilações, de todos os altos e baixos que a gente tem na vida, é possível ter gosto por viver. É possível sentir prazer na vida. Então, gente, como é que se popularizou esse termo? Como que é que gaslighting começou a fazer referência a um tipo de abuso psicológico, a um tipo de abuso emocional? Então, vou falar de uma forma resumida para vocês aqui. Caso queiram se aprofundar, tem referências na descrição desse vídeo, tem artigo científico, tem filme, tem um monte de coisa. Caso queiram se aprofundar ainda mais no tema, acessem a descrição do vídeo, busquem as referências, está tudo referenciado direitinho, e aí vocês vão conseguir se aprofundar. Mas eu já vou dar uma base para vocês entenderem o que é o negócio, como isso se popularizou. Basicamente tiveram 3 pontos para isso daí se popularizar. 1938, 1940 e 1944. 1938 foi lançada uma peça, foi publicada uma peça de teatro chamada Gaslight. Não é gaslighting, gaslight. O que significa gaslight? Gaslight significa, numa tradução literal para o português, significa luz de gás. Ponto. Luz de gás. O que tem a ver com abuso emocional? Nada. Absolutamente nada. O que tem a ver com relacionamento abusivo? Nada. Até as pessoas começarem a ler a peça. Até um filme em 1940, um filme britânico em 1940, ser publicado, chamado Gaslight, inspirado na peça Gaslight.
Teve uma peça Gaslight, em 1938. Teve um filme chamado Gaslight, 1940. E nesse filme, o diretor, que se eu não me engano, chama-se George Cukor, ele conseguiu ter tamanha sensibilidade, ele conseguiu enfatizar muito bem as situações de abuso conjugal, de abusos dentro do relacionamento. Tem um casal nesse filme e o marido abusa da mulher de diversas formas. Isso foi muito enfatizado no filme. E o diretor teve essa sensibilidade toda aí para enfatizar isso daí. Gente, o que acontece? A partir desse momento já começou a virar referência. Gaslight as pessoas já associavam com situações de abuso, com relacionamento abusivo. Mas aí, para ficar mais popular ainda, a MGM comprou os direitos autorais desse filme. Comprou todos os direitos aí dos britânicos e em 1944, 1938 a peça, 1940 o primeiro filme chamado Gaslight, preto e branco, link na descrição desse vídeo. 1944 foi lançada a versão americana desse filme. E aí tentaram destruir todas as cópias britânicas, tentaram apagar tudo, mas não conseguiram fazer isso. Link na descrição, já falei. O link dos filmes da versão 1944 e 1940 está na descrição. O link dos artigos científicos que eu estou me valendo para fazer esse vídeo, para agregar mais informação aqui para vocês, tá o link do DOI do arquivo, tá bem? Eu não coloquei o PDF para não dar problema de direito autoral, porque é de revistas pagas, mas o DOI, localizador do arquivo, tá aí. Para quem sabe buscar, enfim. Mas basicamente começou a ficar popular desse jeito, entenderam? E aí Gaslight praticamente virou sinônimo, Gaslight virou sinônimo de relacionamento abusivo e de um tipo específico de relacionamento abusivo que a gente vai falar agora, que deu origem ao fenômeno gaslighting. Beleza? Então, meus amigos, agora que vocês já entendem a importância do tema, agora que vocês já sabem como esse tema se popularizou, como o gaslight passou a fazer referência a relacionamentos abusivos, como isso deu origem ao nome gaslighting, como gaslighting faz referência a um tipo específico de abuso psicológico, de abuso emocional. Agora eu vou falar para vocês o que é considerado, o que nós hoje consideramos esse fenômeno popular, o que nós consideramos como gaslighting. Porque assim, existem inúmeras formas de quebrar uma pessoa, inúmeras formas de abusar de uma pessoa. Mas o gaslighting, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é algo tão aberto assim. Não é qualquer coisa que é gaslighting. Uma crítica não necessariamente é gaslighting. Mentir para uma pessoa num relacionamento não necessariamente é gaslighting. Pode até ser, mas a gente tem que avaliar o contexto, a gente tem que entender, a gente tem que aprofundar no caso para identificar se é ou se não é gaslighting. Entendeu? Mas o que é de fato gaslighting? Gaslighting é um tipo de abuso no qual o abusador, ele tenta, preste atenção nisso, tá bem? Essa é a parte mais importante do vídeo. O gaslighting é aquele abuso onde o abusador, onde o gaslighter, ele tenta fazer a vítima desacreditar da própria realidade. Ele tenta tornar a vítima descrente da própria realidade. A intenção do gaslighter qual que é? Não é simplesmente contar uma mentira. Não é simplesmente machucar. A intenção do gaslighter é destruir o senso de realidade da vítima. E a vítima, quando já está há muito tempo, quando já está há muito tempo sendo vítima, quando já está há muito tempo sendo atacada por um gaslighter, o que começa a acontecer com essa vítima?
ela começa a desacreditar no próprio senso, na própria percepção dela. Ela já não sabe mais o que é real, o que não é real. Estão entendendo mais ou menos como é que é o gaslighting? É aquele negócio, você vai acreditar no que você está vendo ou no que eu estou falando? E o gaslighter, ele vai fazer você acreditar no que ele está falando e não no que você está vendo. Porque a insegurança da vítima já é tanta, é tamanha a insegurança. Gente, uma pessoa quando está insegura, uma pessoa quando está quebrada, eu gosto de usar esse termo, quebrada, a pessoa já não consegue mais discernir o que é real, o que não é. E aí o que acontece? Ela fica completamente à mercê do gaslighter. Ela fica completamente na mão do abusador. Ela simplesmente se transforma num fantoche desse manipulador perverso, canalha e mau caráter. Uma coisa, gente, só uma observação aqui. Eu tô falando um monte de coisa, o gaslighter é um canalha, é um perverso, é não sei o quê. É claro que eu estou sendo um pouco tendencioso aqui, porque realmente isso é algo que me incomoda muito. Esse é o meu lado, já misturei até um pouco com opinião pessoal aqui, porque eu já presenciei diversos casos assim e a crueldade, assim, é coisa que nem em filme às vezes a gente vê, que é capaz de proibir isso num filme, até com aquela marca de idade para maior de 18 anos. Tem coisa que realmente é feia. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui também, que é o seguinte. Muitas vezes o gaslighter ele está apenas reproduzindo um comportamento, uma forma de ser que ele conhece, a única forma de agir que ele conhece. Vocês já devem ter ouvido falar que a criança aprende pelo exemplo. O ser humano, no geral, aprende pelo exemplo, sabe? A gente reproduz as coisas que estão ao nosso redor. E a gente tem que abrir a possibilidade. É claro que isso não tira a culpa da pessoa. A gente tem que abrir a possibilidade para o gaslighter ter crescido num ambiente completamente disfuncional e estar reproduzindo o modelo de relacionamento que ele conhece, o único que ele conhece, a única referência que ele tem. Tá bem? A gente tem que abrir essa possibilidade. Ah, então isso tira a culpa dele. Não, ele está agindo como um canalha. Ou ela, porque o gaslighter pode ser homem, mulher, qualquer ser pensante pode ser um gaslighter, tá bem? Isso não tira a culpa da pessoa. Ah, tá agindo assim porque sofreu muito na infância. Gente, a gente não pode ser tão determinista dessa forma, tá bem? Querendo ou não abusar do outro, entendam isso. Abusar do outro, fazer maldade, maltratar, é sempre uma escolha. Você pode escolher não maltratar, você pode escolher não bater no outro, você pode escolher não xingar. Mas quem faz isso é porque escolhe e tem que assumir a responsabilidade pelos próprios atos, tá bem? Se tem referência boa ou não, isso já não é problema da vítima, entendeu? Isso já é um problema do abusador. Então, gente, agora para concluir esse vídeo aqui, o que a gente pode fazer quando a gente identificar uma vítima de um gaslighter? Quando a gente identifica uma pessoa que está sofrendo gaslighting? Ou então, quando você constata que você está sofrendo gaslighting? De repente você vê, meu Deus do céu, a ilusão está caindo. Eu estou percebendo que eu estou dentro de um relacionamento abusivo, que eu estou perdendo minha sanidade mental, eu já não consigo mais distinguir o que é real, o que não é. Já não sei mais o que está acontecendo, não sei mais o que está havendo na minha vida. Estou constatando aqui um gaslighting. O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo outro que eu vi? Tá? Primeira coisa que eu acho que eu nem deveria precisar de falar, mas eu preciso falar, é o seguinte: tratamento. Porém, não é qualquer tratamento, tá? Tratamento especializado com um profissional da saúde mental. Não é qualquer profissional. Você não vai num coaching de gaslight. Você não vai num treinador para sair do gaslight.
Não estou tirando o mérito dos coaches, dos treinadores, tá bem? Só que isso daqui não é um caso de treinamento, isso é um caso de saúde. Então, procure um psicólogo em primeiro lugar, beleza? Caso precise tomar medicamentos também por alguma coisa que está acontecendo, psiquiatra também. Mas o psicólogo, nesse caso, é fundamental, porque é preciso fazer um tratamento e não é um negócio de uma hora para outra. Sair de um relacionamento abusivo é uma coisa extremamente difícil. Muito difícil mesmo. Muito, muito, muito difícil. Eu não estou exagerando, não. É muito mais fácil uma pessoa sair de um tratamento do que sair do relacionamento abusivo, tá? E muitas vezes o que acontece? A pessoa sair de um relacionamento abusivo e entrar direto em outro, tá? Por isso que eu estou falando. Primeira coisa a se fazer, tratamento psicológico com um profissional da psicologia, tá? Não é aquele profissional que fez uma pós-graduação em psicologia. É um profissional da psicologia que estuda para isso, que foi formado para isso e que faz um tratamento psicológico. Beleza? Tô enfatizando, tô falando muito isso porque, infelizmente, é necessário falar isso. Segunda coisa a se fazer, além de buscar o tratamento e além de indicar o tratamento psicológico para essa pessoa, o que a gente pode fazer, gente? Acolher essa pessoa, escutar o que a pessoa está falando. Porque muitas vezes a vítima do gaslighting, ela já está desacreditada. Ela já não acredita mais nela, que ela já não tem mais senso de percepção de realidade, ela de tão insegura que a pessoa tá, e muitas vezes a sociedade também já não acredita mais nela, porque o gaslighter já criou diversas armadilhas sociais para essa pessoa parecer maluca, para essa pessoa parecer insana diante da sociedade, diante da igreja, diante do trabalho, diante da universidade, de qualquer ambiente que a pessoa frequente. Tá? Porque acontece também, a pessoa vai minando o círculo social e muitas vezes, para a vítima desacreditar de si mesma, o gaslighter faz as pessoas que rodeiam a vítima desacreditarem dela também para ter mais um peso ainda em cima, tá bem? Então, gente, escutem, ofereçam o ombro, escutem a pessoa. E se não souberem o que falar, para evitar de falar besteira e piorar mais ainda a situação, encaminhem para o profissional. Acolhimento, acolha a pessoa, escute a pessoa e direcione para o tratamento. Esses 2 passos podem salvar uma vida, tá? Esses 2 passos podem prevenir um suicídio, podem prevenir uma tentativa de suicídio. Esses 2 passos podem ajudar as futuras gerações de um casal, podem ajudar as crianças desse casal. Porque a pessoa, a vítima, quando está sofrendo gaslighting, além de ficar completamente vulnerável e indefesa, ela não consegue defender ninguém ao redor. Então as próximas gerações também são afetadas. Tá bem? Então, para não me prolongar mais ainda nesse vídeo, já estou me prolongando um pouco, mas é um tema complexo, é um tema que rende muitos outros vídeos e podem continuar acompanhando o canal aqui para vocês acessarem os novos vídeos também. Caso queiram ser notificados desses novos vídeos, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Assim que for lançado o vídeo, vocês vão ser notificados. E se quiserem ter um contato um pouco mais próximo comigo, acessem o meu Instagram, @barcelospsicólogo. Tá na descrição do vídeo, caso não consigam escrever. Lembrando também o link de todos os artigos que eu utilizei, dos filmes, da peça teatral. Ah, não, a peça teatral não tá o link não, mas se quiser eu passo pelo Instagram o PDF, tá bem? As referências estão na descrição. Então, meus amigos, fiquem com Deus, um abraço a todos. Eu espero que vocês nunca se deparem com um gaslighter na vida de vocês, mas caso encontrem, agora vocês já são capazes de identificar.